O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no mês de outubro, mês das missões. E este ano, a igreja no Brasil escolheu o tema Jesus Cristo é missão. E o lema que nós não podemos deixar de falar o que ouvimos e o que ouvimos. A mensagem, o convite, portanto, para nós é de dar testemunho existencial nesse sentido. O que nós experimentamos na comunidade, na celebração litúrgicas, na vivência nossa, nas nossas famílias, devemos transmitir aos outros. E isso deve ser o nosso testemunho. Não devemos deixar de falar aquilo que nós experimentamos nos sacramentos, nas nossas celebrações litúrgicas e na vivência como igreja, a vivência da nossa caminhada de fé. A liturgia da palavra de hoje, do primeiro domingo, mês das missões, nos traz o tema da família, do matrimônio, o sacramento do matrimônio, o tema do divórcio. Na primeira leitura, nós encontramos Deus criando homem e mulher para se completarem, para se unirem, para se ajudarem, para se amarem. Deus cria homem e mulher para a comunhão, para a unidade,
para construir um projeto de vida juntos. Toda essa narração que nós encontramos nos primeiros capítulos do primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, nos traz esta mensagem. Primeiramente, a origem da vida é Deus. A origem da vida é Deus. A segunda mensagem, Deus cria homem e mulher e sopra sobre eles e dá vida. Deus os cria na sua imagem e semelhança, na igual dignidade. Deus cria primeiro o homem, depois, a partir do lado do homem, cria a mulher. Nas outras palavras, igual dignidade, homem e mulher. Não há nenhum superior ou inferior. Os dois são iguais. Deus os criou assim, homem e mulher. Vejam bem, o Adão tinha tudo, né? Posse de todos os animais, todas as coisas da criação, mas ele se sentia só. E um dos princípios desta narração que nós encontramos, Deus não queria que o homem vivesse só. Deus quis a unidade do homem e mulher. Deus quis, portanto, a comunhão. Deus quis a família. A mesma mensagem nós encontramos no Evangelho. Está num outro contexto, o contexto de uma pergunta que os fariseus fazem para testar Jesus, para questionar Jesus, verificar a posição de Jesus sobre o divórcio, sobre esta unidade que Deus quis no seu plano para a humanidade. Então, a esta pergunta, Jesus dá a resposta, os levando para o que no início Deus quis para a humanidade, o plano original de Deus. Eles ainda falam de que Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedir a mulher. Mas vejam bem, Jesus cobra da mentalidade da época e dizendo a eles que foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. A dureza do coração. Meus irmãos e minhas irmãs, na época de Moisés, o homem podia despedir a sua mulher para qualquer razão. Para qualquer razão. Por esta situação que Moisés permitiu, para proteger de novo a dignidade da mulher. O que Deus quis. Igual dignidade do homem e a mulher. E ainda hoje, por causa da dureza do coração, nós vivemos muitas vezes esta realidade de separação, de divórcio. E a dureza do coração. Vejam bem, os discípulos, quando chegaram em casa, insistem com Jesus, né? Insistem com Jesus. E Jesus não negocia o princípio, o plano original de Deus para o homem e a mulher. Ele disse: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira. Se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. É o dia hoje de nós rezarmos pelas nossas famílias. Nós rezarmos por todos aqueles casais que têm dificuldades neste momento para manter a fidelidade e o amor no sacramento do matrimônio. É o dia de nós rezarmos para que as nossas famílias, sim, testemunhem o verdadeiro amor, a misericórdia, o plano original de Deus
pela humanidade. Vejam bem as outras palavras: monogamia, a castidade, a indissolubilidade do sacramento do matrimônio. Não são imposições duras, contrárias à razão humana, mas sim estão em sintonia com o plano original de Deus para a humanidade, em favor da dignidade humana, em favor da vida, em favor da comunhão, em favor da unidade, em favor da família. São os fundamentos bíblicos que fazem com que a igreja sempre mantenha firme neste ensinamento da fidelidade e do amor no sacramento do matrimônio, os valores da família. A segunda leitura de hoje, aliás, antes, logo depois do ensinamento sobre o sacramento do matrimônio e o divórcio, Jesus, o evangelista, nos apresenta esta atitude de Jesus de acolher as crianças. Os discípulos não queriam as crianças perto de Jesus, e Jesus faz este gesto e acolhe as crianças. E diz ainda: para pertencermos ao reino de Deus, nós devemos ser como estas crianças. Acolher deve ser a principal atitude da comunidade cristã. Quando nós encontramos as situações, seja de separações, divórcios, e outras situações nas nossas famílias, nós devemos viver esta atitude de acolher e não julgar as pessoas, não condenar as pessoas. O Papa Francisco nos ensina isso, esta atitude de Jesus, não é? Sem perder aquilo que é plano original, aquilo que Deus quer para a humanidade, Deus quer para nós, Deus quer para o homem e a mulher, Deus quer para as nossas famílias. Sem perder a verdade, o essencial, sim, viver a acolhida. Papa Francisco fala de acolher, compreender, discernir, para integrar todos aqueles que não vivem ou não conseguiram viver o amor e fidelidade no sacramento do matrimônio. E não discriminar, não julgar os nossos irmãos e irmãs. A segunda leitura de hoje nos chama para este tema de acolher, de viver a fraternidade, viver esta irmandade, de sermos irmãos. Jesus nos chama de irmãos. Somos família de Deus, somos filhos de Deus. Pela descendência de Adão, pela nossa fragilidade, nós somos descendentes de Adão. Somos fracos, frágeis, erramos, pecamos, cometemos adultérios. Mas em Jesus, que é santificador, diz a segunda leitura de hoje, nós somos santificados. Nós somos elevados à santidade. Nós somos perdoados, nós somos acolhidos na comunidade, na igreja, na família de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, busquemos neste dia, portanto, mais uma vez, renovar o nosso amor e fidelidade a Deus. As nossas famílias são felizes quando há comunhão entre os esposos, quando há comunhão entre pais e os filhos, e também quando há comunhão entre a família e Deus. Assim seja. Amém. Creio